Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o nosso Pai, a graça e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos, pois, necessitados da misericórdia do Pai e peçamos-lhe o perdão com o nosso canto penitencial. Deus, Pai Todo-Poderoso, rico em amor e em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Uma vez perdoados e amados que somos por nosso Deus, manifestemos a nossa alegria, entoando a Ele o nosso hino de louvor. Adoramos
apresentamos no altar do Senhor as intenções de nossa comunidade paroquial, as intenções dos nossos internautas e aquelas que trazemos no silêncio do nosso coração. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isso diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão, para submeter os povos e ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões, por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel. Chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconhecestes. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Amei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente. Para fora de mim, outro não existe. Eu sou o Senhor e não há outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande, muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque o nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo,
à Igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós. Lembrai-vos sempre em nossas orações, diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meios de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé vamos ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho da alegria, o Evangelho do amor. Aleluia, 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 aleluia. Quanta gente não sente mais razão para viver, a palavra de Jesus nos dá força para sofrer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nunca uma sentença do Evangelho foi tão repetida ao longo da história quanto esta que acabamos de ouvir no Santo Evangelho. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pena que, ao longo da história, muitas vezes, a interpretação que se deu a esta sentença de Jesus não foi a melhor e a mais objetiva sobre o que de fundo, o que de verdade Jesus queria dizer. Uma delas foi atribuir a esta sentença a afirmação de que o cristão deve ocupar-se das coisas da religião e deixar que a política se ocupem os políticos, como se houvesse uma separação, uma divisão entre
os interesses das coisas do mundo e os interesses da religião e de Deus. Dado que esta não foi a melhor interpretação, é necessário então que voltemos no contexto histórico em que se dá este confronto de Jesus com os fariseus, para que entendamos melhor, e assim vivamos melhor o que esta palavra nos propõe. Primeiro é preciso lembrar que os evangelhos dos domingos anteriores e o contexto histórico. Jesus está vivendo a sua última viagem a Jerusalém, porque ali será condenado à morte. Foram muitas as parábolas que, nesse confronto com os fariseus e os mestres da lei, sumos sacerdotes e anciãos, Jesus os provocou em relação à experiência deste mundo que eles viviam e até mesmo os interesses religiosos. Então, na medida em que se sentiram provocados, começaram eles, os muitos grupos, a armarem também ciladas para pegar Jesus. Queriam condenar o Senhor. E uma das ciladas é justamente essa. O contexto político e também econômico, qual era? A Palestina tinha sido invadida pelo Império Romano. César representa o apoio desse poder. E alguns dos grupos, entre eles esses partidários de Herodes, apoiavam a invasão romana, que favoreciam a opressão do povo, e também a obrigação do pagamento de tributos e impostos. César era uma figura muito centrada sobre si mesmo, era um verdadeiro narciso. Então ele faz imprimir nas moedas o seu rosto, porque vivia a experiência do governo quase que como um Deus. Então, dadas todas essas informações, começamos a compreender o que leva estes discípulos, dos fariseus e os partidários de Herodes a querer colocar Jesus contra a parede. Primeiramente, elogiam o Senhor. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. E dizem uma verdade. Porém, por trás do elogio, havia toda uma intenção maldosa que Jesus de cara desmascara, E disse para eles: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Nós sabemos que Jesus, o Filho amado por Deus, sempre foi assistido, pelo amor e pela assistência de Deus Pai. O Espírito Santo estava com ele. Então, mesmo diante de uma armadilha, Jesus consegue sair bem. Então ele pede a eles que lhe mostrem uma moeda. E curiosamente, justamente o fariseu trazia consigo uma moeda onde tinha impresso o rosto de César. E aí Jesus, então, mais do que responder se é lícito ou não pagar o imposto, Jesus vai dizer o seguinte: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que o Senhor quer dizer de fato com esta sentença? Primeiro, que o cristão que tem sempre o seu coração e seu pensamento voltado para Deus, ele não está isento das obrigações deste mundo, Viver a fé cristã, dar um sim, ao projeto divino, colaborar com a construção do reino de Deus, não é sinônimo de fugir das responsabilidades deste mundo. Não é viver de maneira rebelde em relação às leis desse mundo, não é gerar anarquia, Não é isso que o Senhor veio nos propor, não é esse tipo de reino que Ele veio construir. Então, é preciso sim, ter sempre o coração voltado para o que realmente importa, ou seja, as coisas de Deus e a construção do seu reino. Mas, repito, isso não nos isenta
das obrigações e os compromissos com as coisas terrenas. Mateus, ele sempre coloca Jesus como o grande mestre da justiça. Daí que pagar o imposto é também uma forma de fazer com que a justiça aconteça, independentemente da corrupção dos governantes. Porque o imposto ele deveria servir justamente para isso, para favorecer o bem-estar social. Então não é errado pagar o imposto, né? Mesmo que muitas vezes os governantes não são fiéis à destinação desses impostos. Então Jesus deixa claro, é preciso sim devolver para César o que é dele. Afinal de contas, na moeda estava impressa a sua imagem. Agora, Jesus, ele não se atém somente à resposta que lhes fazem os fariseus, a pergunta, mas ele vai além. E então ele complementa. Não só dar a César o que é de César, mas também dar a Deus o que é de Deus. E o que significa isso? Contra todo esse sistema corrupto e de opressão, é preciso ajudar as pessoas na busca da justiça e da liberdade, né? Nós humanos sim, temos impresso em nós o rosto de Deus. Nenhum ser humano está submisso ao poder deste mundo, ao poder dos governantes. Mas todos juntos, inclusive César, aí sim, estamos submissos ao grande poder do amor de Deus. E é isso que Jesus quer dizer, que a justiça que nós tanto anseiamos, ela seja praticada, sobretudo cumprindo o que nos compete nesse mundo, mas não como propriedade deste mundo, né? A nossa passagem aqui é transitória. Nós somos sim imagem e semelhança de Deus, como nos lembra bem o texto do Gênesis, né? No capítulo 1, versículo 27. Então, não pertencemos a César, não pertencemos ao dinheiro, mas pertencemos somente a Deus. Isso sim é fazer justiça à verdade do reino. Afinal de contas, mesmo César e todo aquele que exerce qualquer função ou poder nesse mundo também está submisso ao poder de Deus. E a maior prova disso é a primeira leitura de hoje que nós ouvimos do profeta Isaías, no qual o profeta nos faz uma provocação sobre esta realidade do exercício da autoridade. O texto de Isaías é escrito durante a experiência dolorosa do exílio na Babilônia. E naquele tempo, os reis eram escolhidos e ungidos justamente para servir ao povo, mas com a consciência de que a sua autoridade vinha de Deus. Porém, infelizmente, alguns reis, mesmo sendo ungidos em nome de Deus para servir o povo, foram infiéis à sua missão. E é justo nesse contexto de infidelidade, de sofrimento do exílio, que surge Ciro. Ciro era um rei persa, mas que não era ungido, ele era pagão. E é justo este rei pagão que Deus escolhe, né, para ser sinal de sua presença. Porque Ciro, logo que assume o poder, ele liberta o povo da experiência dolorosa do exílio, autoriza o povo a reconstruir a cidade a cidade de Jerusalém e a reconstruir o templo. Então, tudo isso para mostrar que por trás, né, de toda a ação humana está sempre o agir divino. Por mais que aqueles que são escolhidos para governar são injustos ou exercem a opressão sobre o povo, é preciso confiar que toda autoridade ela vem de Deus. Vamos então, nesta Eucaristia de hoje, pedir ao Senhor uma graça especial, a graça de sabermos fazer justiça a cada coisa. Justiça ao reino de Deus, que começa a ser construído nesse mundo com a nossa colaboração, conscientes de que só a Ele pertencemos, né? Precisamos todos os dias lembrar que o que pertence a Deus é a nossa vida, então dar a Ele o que é dele,
a nossa vida diária que é oferecida na doação de si, no bem que praticamos. E assim estamos construindo o reino de Deus. Mas que esta luta pela construção do reino de Deus, pela busca da justiça, da igualdade, da paz e da fraternidade, não nos isente das responsabilidades deste mundo. Afinal de contas, se queremos transformá-lo, justamente não é com atitude anárquica, não é com rebeldia, não foi assim que Jesus agiu, mas sim através de valores que transformam o coração. A paz, a justiça, a fraternidade, a igualdade, o respeito à diversidade, a superação dos problemas raciais, dos problemas étnicos e estarmos atentos, sobretudo, às necessidades dos irmãos. Só assim conseguiremos, de fato, dar a Deus o que é de Deus e fazer com que o seu reino, de fato, se estabeleça entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, provocados por esta palavra que salva, renovemos o nosso compromisso de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como comunidade eclesial missionária que busca fazer da vida cotidiana uma missão, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos, respondendo a cada invocação. Escutai, Senhor, nossa prece. Escutai, Senhor, nossa prece. Ajudai, Senhor, para que a Igreja, no mundo inteiro, seja fiel na vivência da sua identidade missionária e, por meio do seu agir, colabore com a expansão do vosso reino até os confins da terra, nós vos pedimos. Escutai, Senhor, nossa prece. Sustentai, Senhor, com a vossa graça, o Papa Francisco, para que continue animando a Igreja no caminho da conversão missionária, nós os pedimos. Escutai, Senhor, nossa prece. Fortalecei, Senhor, em todo o povo fiel a vocação missionária, para que se sintam enviados ao mundo para testemunhar o Evangelho. Nós os pedimos. Escutai, Senhor, nossa prece. Neste Dia Mundial das Missões, fazei, Senhor, que os fiéis da vossa comunidade tomem consciência de que sua generosidade e sacrifício por meio da coleta financeira é um gesto de caridade e solidariedade em favor da obra missionária em todo o mundo. Nós os pedimos. Escutai, Senhor, nossa prece. O Papa Francisco, na sua encíclica Somos Todos Irmãos, ele nos lembra que toda justiça, ela depende também da promoção da vida humana, da defesa dos direitos, da superação das ideologias que oprimem, que desrespeitam a dignidade e a vida humana. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que, inspirados pelo Evangelho que ouvimos, também nós nos tornemos cada vez mais defensores da vida, da justiça, da igualdade entre os seres humanos, de modo especial aqueles mais fragilizados pela nossa sociedade. Por isso rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece. Escutai, Senhor, as preces de vosso povo que vos invoca neste dia santo, por Cristo nosso Senhor. Amém.
em carne sua vida, um sinal de comunhão, também dá testemunho, nos convida à conversão. Nesta mesa ao Senhor apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos, seja nesse que precisa de operários. Nesta mesa ao Senhor apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos, seja nesse que precisa de operários. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado, e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu,
a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Luís Orione e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo, Dom Dario, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos todos com amor a oração que o Cristo mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima esta vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente, diz o Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O teu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa
neste momento de ação de graças, vamos elevar o nosso coração a Deus, agradecendo ao Pai pelo dom da palavra da verdade, que ilumina os passos e, como diz o Evangelho, nos ensina os caminhos de Deus. Agradeçamos também ao Pai Celeste pelo dom da Eucaristia, pois sabemos que Jesus, ao se entregar na cruz, nos salvou por amor e continua se oferecendo no altar, em cada celebração eucarística, por onde quer que ela seja celebrada. O Senhor continua se fazendo dom de amor, dom de salvação para cada um de nós. Agradeçamos ao Senhor também pela vida dos nossos irmãos e irmãs. O Papa Francisco, com a sua encíclica, vem aí nos lembrar desta verdade eterna. Somos todos irmãos. Isso é sinônimo de que a vida de cada um de nós é dom. E como tal, precisa ser preservada. É preciso então que lutemos sempre em defesa da vida. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Gratos por estas verdades que salvam, por estas verdades de vida, rezemos como oração de ação de graças, a oração do oferecimento de si. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira, recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo o que tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Amém. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus por tudo isso, oferecendo Ele a nossa vida e fazendo de nossa existência um verdadeiro dom, sabendo cuidar, preservar e defender o dom sublime que é a vida nossa, a vida do outro. Isso sim será colaborar com a construção do seu reino e será também a nossa maneira de fazer justiça neste mundo, para que também um dia alcancemos a justiça celeste. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação da bênção responderemos amém. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém.
e assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. E pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, nossa Mãe, e de São Luís Orione, desça sobre cada um de vós e sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz. Tenham todos uma excelente semana e que o Senhor os acompanhe sempre. Graças a Deus. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a ceifar, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Dom de amor é a vida, entregar, falou Jesus, assim o fez. Dom de amor é a vida, entregar, chegou a minha vez. Vai